Carolina vai trazer um tema muito bacana aqui para nós, sobre o impacto do agrotóxico, da liberação dos agrotóxicos na pandemia. Então, tenho certeza que será um tema muito interessante, muito bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia a todos aí no Brasil. Só coloquem aí, por favor, se o áudio está bom, para que eu possa saber. E daqui a pouquinho já adiciono a doutora Carolina. Então, inicialmente, a doutora Carolina, apresentando ela é doutoranda em Política Social e Direitos Humanos pela USPEL, é mestre em Direito e Justiça Social pela FURG, é especialista em Direito Civil pela Anhanguera, Uniderp, é advogada e é professora também. Então, a doutora Carolina aí tem um currículo muito legal e ela estuda muito essa questão do meio ambiente, dos agrotóxicos, por isso que eu resolvi convidá-la. Eu já acompanho ela aqui no Instagram, acompanho o conteúdo dela, então acho muito interessante. Já adicionei ela, vamos ver. Oi, doutora, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bem-vinda aqui ao meu perfil. Muito é um prazer obrigada. recebê-la. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder conversar no teu espaço aqui sobre um assunto tão interessante. Me senti muito privilegiada com esse convite. Estou muito feliz mesmo. Ai, que bom, eu que estou feliz, porque eu acompanho os teus conteúdos e sei o quão importante é esse assunto. Vejo que tu está sempre compartilhando também conteúdos muito relevantes para o teu grupo de seguidores, né? Eu já falei basicamente, Carol, sobre o teu currículo, mas tu pode comentar um pouquinho também, né? Como que tu resolveu pesquisar a respeito desse tema relacionado ao meio ambiente, essas questões também do agrotóxico, para a gente fazer uma introdução aqui. Certo. Então, eu acredito assim que essa paixão pelo direito ambiental, pela preservação do meio ambiente, essa preocupação foi estimulada a mim assim, desde a infância, pela minha família. Sempre tive essa consciência de cuidar do meio ambiente, da importância na nossa vida, de comer comida de verdade, mas sem ter consciência de fato de como era na realidade, né? Então, na faculdade, quando a gente começou a estudar direito ambiental, eu pude perceber, confrontar, né, a realidade da legislação com o que de fato a gente vive, e foi me nascendo essa inquietação, essa vontade de pesquisar no assunto. E aí eu aprofundei mais a pesquisa dentro do doutorado. Do mestrado, desculpa, a partir do mestrado que eu comecei a aprofundar essa temática, entender sobre os agrotóxicos, e é um assunto que me traz muita dedicação, assim, né? É um assunto que me estimula muito. Uhum. É interessante, né? Agora com a pandemia mesmo, um exemplo, eu sempre, fugindo da questão do agrotóxico, mas eu sempre consumi carne, né? Então, com a pandemia, eu resolvi virar vegetariana. Daí agora já são 8 meses que eu tô nesse processo do vegetarianismo. E para mim, assim, tem sido bem libertador também. Eu também descobri novos alimentos, novos vegetais. E aqui na Europa, também a questão dos agrotóxicos é muito forte, né? A gente vai conversar depois, mais adiante. Existem distinções entre Brasil e Europa nesse quesito agrotóxico, né? Então, tem alguns agrotóxicos que são permitidos no Brasil e outros não são permitidos aqui na Europa. Mas, ao longo da live, a gente vai falar sobre isso. Então, para nós começarmos aí o tema, acho que é importante, né, introduzir o que são os agrotóxicos e como eles foram implantados na nossa alimentação, né, para que realmente a gente comece desde o início. Certo. Então, os agrotóxicos, eles são produtos químicos que, na verdade, surgiram na Segunda Guerra Mundial, quando eles eram usados como armas químicas. E são usados hoje na lavoura, na pecuária, com o objetivo de agir contra ácaros, vermes, roedores. Então, tem esse objetivo, ervas daninhas. E aí, a partir da função, né, do objetivo do agrotóxico, ele vai ser um tipo. A gente vai ter herbicidas, fungicidas. E esses produtos químicos, eles foram introduzidos na nossa alimentação a partir do que a gente chama de Revolução Verde. Que foi um movimento que nasceu com o objetivo de acabar com a fome mundial, através da utilização dessas tecnologias,
que acabavam aumentando a produtividade dos alimentos e diminuindo o custo de produção. Mas a atuação desses produtos químicos não se limita a combater esses organismos, né? E aí acaba afetando no meio ambiente e também se acumulando no alimento, né? E aí vai influenciando em escala. Eu até vi um vídeo, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde o professor falava que o agrotóxico ele pode ser levado pelo vento, pela água da chuva e pelo alimento colhido, né? Então aí pelo menos 3 tipos, né, de disseminação do agrotóxico e às vezes ele se espalha para 5 continentes, mesmo aplicado em um único lugar, né? Então, assim, como a mobilidade do agrotóxico, ela é grande, né? Então, por isso que é tão importante ter essa consciência. A gente sabe que no Brasil, alimentos orgânicos são muito caros, né? Hoje em dia não é tão acessível, assim, para a população. Existem feiras, né, de rua, onde vendem orgânicos ou mercados especializados nisso. Infelizmente o acesso ainda não é tão amplo para a sociedade, porque é muito caro, né? Mas sempre bom pensar que hoje em dia também há outras alternativas, né, Carol? Como plantar em casa, tem um espacinho em casa, tentar plantar alguma coisa, nem que seja um tempero verde, né? Então, eu acho que essa consciência aí também da pessoa, né, ir buscar alternativas para não consumir tanto alimento com agrotóxico também é importante. A gente sabe que o produtor, ele precisa, né, ele trabalha com isso, é o meio de subsistência dele, a gente sabe que existem muitas pestes nas lavouras. Agora eu acho que está chegando uma nova onda de gafanhotos no Rio Grande do Sul, né, teve uma onda esse ano e agora parece que está voltando. Eles estão voltando de novo, então isso vai complicando aí, né? Mas os impactos também para o meio ambiente, para a saúde, são muito fortes. E quais os reflexos da utilização dos agrotóxicos no meio ambiente e saúde humana? Eu acabei falando um pouquinho aqui, mas agora eu quero que tu fale. Não, capaz. Vamos conversando, vamos fazendo esse diálogo. Sim. Eu só queria complementar quanto ao que são os agrotóxicos, que hoje a gente tem uma dificuldade um pouco de acesso à informação. E um pouco de confusão quanto a essas informações também. A legislação brasileira trabalha esses produtos como agrotóxicos, com essa nomenclatura. Mas existem outras denominações que, inclusive, se tenta modificar a nomenclatura, né, que é se substituir agrotóxicos por outros nomes, como defensivos agrícolas, produtos fitossanitários, mas tem uma resistência muito grande, porque essas nomenclaturas retiram a ideia de nocividade do produto, né? E aí, como tu perguntou, esses produtos, eles são nocivos para a nossa saúde e para o meio ambiente. E aí, os reflexos, eles vão depender de algumas situações, como o grau de exposição, qual a substância, o tempo de exposição. Então, a gente vai poder ter efeitos a curto, médio e longo prazo na saúde humana e no meio ambiente da mesma forma, né? Na saúde humana, se a gente for parar para pensar os efeitos a curto prazo, que podem ser sentidos especialmente pelos produtores rurais que manuseiam esses produtos, nós temos intoxicações, náuseas, vômitos, problemas na pele, depressão, as plantações de fumo aqui no Rio Grande do Sul estão muito associadas à depressão desses produtores rurais, que acaba levando a suicídio também. Alguns tipos de câncer também. Se nós entrarmos no site do INCA, há notas explicativas trazendo, declarando, né, esses malefícios dos agrotóxicos para a nossa saúde. Para o meio ambiente, como tu falou, através da pulverização aérea, né? Estudos mostram que apenas 1% do produto atinge o alvo destino, né? O restante ele é levado pelo ar, absorvido pelo solo, né? Contamina águas. Então, realmente, é um meio de produção, um modo de produzir que foi introduzido na nossa vida, mas que muito mais por interesses econômicos do que, de fato, promover uma segurança alimentar. Exato. Eu compilei alguns dados aqui, até vou citar, para a gente ir complementando, né? O 500 milhão de abelhas mortas foram encontradas no Rio Grande do Sul em 2019, em função dos agrotóxicos, né?
E as abelhas, elas possuem um papel fundamental, né, no meio ambiente. Inseticidas, neurotoxinas matam abelhas, né? É o tipo de agrotóxico, inseticidas. Cientistas também estão descobrindo que mesmo em pequenas doses, essas neurotoxinas, elas provocam problemas no desenvolvimento das crianças, né? Como alteração no QI, das pessoas, né, das crianças, autismo, transtornos psiquiátricos, ansiedade, né, depressão, como tu falaste. Então, assim, quando a gente pesquisa sobre agrotóxicos, principalmente aí no YouTube, que a gente consegue visualizar os vídeos, tem muita informação de estudiosos, de cientistas, de universitários, inclusive essa informação, né, foi tirada de um canal do YouTube, que é um professor falando, cientista falando. Então, assim, realmente, o impacto que o agrotóxico pode causar, né, não só no meio ambiente, mas na nossa vida, é muito grande. E, Carol, a gente teve 118 agrotóxicos aprovados durante a pandemia, né? A liberação foi considerada serviço essencial. E quais os impactos isso pode causar na sociedade, né? Agora que a gente tem, parece que agora liberaram mais 42, né? Se não estou enganada, agora nos últimos dias. Então a gente já tem aí quase 200 agrotóxicos liberados, né? Exatamente. E, Mayara, sabe essa situação que tu falou das abelhas? Tem um agrotóxico que se chama clorotalonil, que ele é banido aí na Europa justamente por essa relação com o malefício para as abelhas, anfíbios, e também com a redução do QI. E, coincidentemente ou não, esse agrotóxico foi liberado o registro no Brasil em 9 de abril de 2019. Então, a gente já sente as consequências disso, né? E também o Ministério da Saúde fez um levantamento, um estudo nas águas, e se chegou à conclusão que 1 a cada 4 municípios, é isso? Isso, 1 a cada 4 municípios consomem água contaminada por agrotóxicos. Então, sim, realmente, não há limite, né? Não há quantidade segura para o consumo. Tem uma pesquisadora aqui do Brasil, que é a doutora Mônica Lopes Ferreira, que ela fez uma entrevista e fez uma associação muito bacana, que eu achei, que é dos agrotóxicos com o vírus, né? Com a Covid. Que é que os dois têm como semelhanças serem inimigos invisíveis que estão adoecendo a população. Sim. E essa liberação realmente traz um impacto muito grande, porque traz todos esses reflexos na saúde humana, no meio ambiente, né? Além de ter ligação também com a liberação de crédito rural, né? Aos agricultores, está condicionada a adesão desses pacotes. Então, isso também é uma consequência muito ruim para a nossa sociedade. E além disso, além dessa liberação em massa que está acontecendo, no ano de 2019 nós tivemos 475 novos produtos liberados no Brasil. Foi uma aprovação recorde, né? E além disso, nós tivemos uma tentativa em fevereiro desse ano de que os agrotóxicos fossem liberados de forma tácita, sem a avaliação dos órgãos responsáveis de vigilância sanitária e de saúde, né? Então, IBAMA e Anvisa. A tentativa, através da portaria 43, foi que, se a aprovação nesses órgãos ultrapassasse 60 a 180 dias, seriam aprovados tacitamente. E aí o STF interviu na situação e suspendeu esses dispositivos, e ficou nesse julgamento dito pelo próprio ministro relator, que foi o Ricardo Lewandowski, que neste momento de pandemia em que nós estamos vivendo uma vulnerabilidade do sistema de saúde, essa liberação indiscriminada poderia trazer problemas de saúde na população, que traria mais caos para o sistema de saúde. Então, o próprio STF mostrando os riscos, né, desse tipo de produto para nossa sociedade. Sim. É muito complicado. Até tem aqui uma informação que no Brasil as culturas que mais usam agrotóxico seria algodão, cítricos, limão, laranja e a soja. Exatamente.
Cada vez mais, assim, as pesquisas mostram o acúmulo de agrotóxicos em cultivos diferentes, né? Uhum. Então, alimentação básica, batata, feijão, arroz, todas essas têm um acúmulo muito grande dessas substâncias. Uhum. Tá. E, Carol, existe alguma lei que favoreça o consumidor quanto ao consumo de alimentos com agrotóxicos? Por exemplo, em casos de doenças comprovadas pelo consumo de alimentos intoxicados, a pessoa passou mal, daí ela descobriu que foi o agrotóxico, ela precisa requerer, né, os seus direitos. Sim, aí essa situação seria regida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Que prevê a responsabilização civil dos fornecedores caso os produtos ou os serviços disponibilizados venham a trazer algum prejuízo à saúde ou à vida, né, do consumidor. Então, através dessa responsabilização, pode sim se buscar. A dificuldade seria mais no sentido de comprovar o nexo de causalidade, né, entre a doença do consumidor e a utilização dos agrotóxicos. Essa comprovação fica mais fácil quando a gente fala dessa intoxicação aguda, que são esses sintomas mais imediatos após o contato ou a ingestão desse tipo de produto. Aí fica mais fácil a comprovação. Porém, nos casos em que a gente sente esses efeitos a longo prazo, por serem bioacumulativos, fica mais difícil essa associação. Mas plenamente possível, a legislação protege o consumidor nesse tipo de situação. Eu até trouxe um exemplo que não está ligado à saúde do consumidor, mas aqui o TRF4, aqui do Rio Grande do Sul, condenou a Monsanto, que é uma multinacional que figura bastante nessa área, ao pagamento em uma ação civil pública de R$50 mil, que se a gente parar para pensar, não é um impacto econômico muito grande dentro da companhia, mas é um precedente, né? Por propaganda enganosa, porque eles associavam a utilização de sementes de soja transgênica e do glifosato, que é um produto carro-chefe da Monsanto, à conservação ambiental. E isso é uma propaganda enganosa. Então, nessa ação civil pública, eles foram condenados por essa situação. Ok, vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui, que eu acho que tem algumas perguntinhas, depois a gente segue a nossa sequência ali, né? Ela tinha perguntado aqui, guia.enf, será comentado sobre as últimas liberações e a PL 6299/02. Muito importante, parabéns pela live. Esse projeto de lei, eu não sei exatamente sobre o que se trata, mas essas últimas liberações são esses comentários assim que a gente está fazendo, né? São produtos que estão sendo liberados, já banidos na Europa, alguns em reavaliação e banidos nos Estados Unidos, né? Sim. A Bárbara comentou que ela não sabia, que afetava até a parte psicológica, né? Afeta. Bloqueio da acetilcolinesterase, o guia complementou ali. A Bárbara perguntou também aqui como o consumidor consegue provar se ele consome em vários alimentos por um período longo. Pois essa é a maior dificuldade, né? Por serem produtos bioacumulativos, teria que ver, através de exames do caso concreto da pessoa, a possibilidade de associar aqueles sintomas à utilização dos agrotóxicos. É mais fácil essa comprovação, essa ligação aos efeitos agudos. Eu acho que até esses tempos eu vi um vídeo de uma menina que mora na Itália e ela passou mal também. E foi envenenamento, assim, né? Foi um alimento que não estava tão bom. E chamaram a ambulância foi lá, depois levaram para o hospital e foi realmente por causa daquele alimento, né? Então, eles fazem, né? Então, quando você passa mal, no caso do envenenamento, lá no hospital, você vai ter que falar tudo que você comeu, né? Ou alguém que estava junto vai ter que descrever o que você comeu. Então, eles meio que fazem essa análise e daí tem os exames, né? Então... Exatamente. Aí, por esses meios, é possível fazer a associação.
Nos Estados Unidos teve um caso também de um produtor rural que teve o tratamento de câncer todo custeado pela Monsanto por associação direta à doença e à utilização desses produtos. Sim, e no âmbito geral, Carol, quais riscos a utilização indevida de agrotóxicos pode causar para pequenos e médios agricultores? Eles são os que mais sofrem diretamente com os malefícios do produto, né? Porque ainda mais se tiver essa utilização indevida. Existem EPIs que são necessários para manusear esses produtos, porém a gente sabe que não há fiscalização, nem sempre também há acesso a esse tipo de equipamento. Então, os efeitos para o produtor rural, que tem esse contato mais direto, são os mais imediatos, né? Que vão de envenenamento, intoxicação, problemas na pele. E a longo prazo, realmente, em razão de serem bioacumulativos, esses problemas de depressão, câncer, tudo mais. Em 2018, pesquisas associaram o desenvolvimento de câncer na tireoide ao consumo de agrotóxicos. Eu até sei que quem tem hipotiroidismo não pode consumir a soja pura, né? Em função, também, acredito eu que seja em função disso. Mas pode consumir outros derivados de soja, como tofu, mas não a soja pura. É importante também salientar, né, Carol, que grande parte dos agrotóxicos também é destinado para pecuária, né? Então, acabam colocando agrotóxico nos alimentos. Esses alimentos, eles são destinados à pecuária, né? Daí o porco vai consumir, né? E aí existe todo aquele processo da exportação que a gente sabe para outros países. Então, tá tudo relacionado, né? Então, bem, no fim, tudo acaba prejudicando. Exatamente, de forma indireta a gente consome, né? Mesmo que não seja através do produto cultivado, né? A soja mesmo, ela é basicamente semente patenteada e essas sementes geneticamente modificadas, elas só dão frutos com a utilização dos agrotóxicos, né? Por isso que a gente chama de pacote. Não tem como tu fertilizar uma semente geneticamente modificada através de formas orgânicas, por exemplo. Elas precisam desses produtos. E também, essa temática ela é importante para quem não consome carne, quem não consome vegetais, por exemplo, está nos alimentos ultraprocessados também. Então, em cadeia realmente esse consumo. É verdade. E na Europa, o agrotóxico sulfoxaflor é proibido, né? Porém, o Brasil liberou a utilização em 2019. Podemos fazer um comparativo entre Brasil e Europa? Agora a gente entra aí nessa questão dos aprovados no Brasil que não são aprovados na Europa, né? Sim, na Europa, diversos produtos que são utilizados aqui, aprovados, o exemplo que tu trouxe e vários outros em 2019, 2020, são produtos banidos aí por estudos científicos comprovarem o malefício para o meio ambiente e para a saúde humana. E na Europa tem uma mobilização muito grande da sociedade civil, que não aceita o consumo desses alimentos. Tem uma pesquisadora que é a Michele Martins, que ela é professora na FURG, pesquisadora da USP também, que ela faz esse estudo comparativo entre os consumidores da Europa e os consumidores brasileiros. E os consumidores europeus, eles optam pelos alimentos orgânicos e estão dispostos a pagar mais pelo alimento de qualidade. E nós não vemos isso no Brasil. E aqui também nós temos um governo mais permissivo por questões econômicas, né? Porque acaba, de certa forma, trazendo investimentos econômicos para cá. Porém, acaba também... a Europa não usa esses produtos aí, mas traz para cá os prejuízos, né? Socializa no meio ambiente os prejuízos ambientais para os trabalhadores rurais, para os consumidores brasileiros. Então, transfere daí para cá os riscos. E a questão da importação também, né? A Europa, ela acaba não aceitando alimentos com determinados agrotóxicos também, né? Muita coisa é importada, né?
Aqui na Polônia, por exemplo, a gente compra banana que é da América do Sul, né? Muita coisa vem dos outros países aqui. Aqui a plantação é muito grande no caso das bananas, das batatas, cebola, maçã. É muito comum, assim, no meio da cidade, mais perto, é que aqui eu moro em Varsóvia, que é a capital, né? Então a capital da Polônia é Varsóvia e ela é do tamanho de Porto Alegre, quase 3 milhões de habitantes. Então, assim, aqui tem muitas florestas, e essas florestas são áreas urbanas também. Então, né, no meio dessas florestas é muito comum ter pequenas lavouras também. Até no verão, quando eu andava de bicicleta aqui, eu cheguei a ver uma lavoura de girassol, e mais adiante tinha uma com cebola, e o que era outro negócio? Cebola e repolho, porque o repolho ele é muito comum aqui também, né? Então, aqui a produção é muito grande desses alimentos, assim. Mas, realmente, aqui também, não só os vegetais, mas os produtos embalados, por exemplo, molho de tomate, todos esses produtos industrializados, existem alguns conservantes que não são permitidos aqui na Polônia, pelo menos, porque tem uma notinha que diz: esse alimento não contém o conservante X, não contém o conservante Y. Então, a gente consegue encontrar muitos alimentos que não têm conservantes aqui também, sabe? Então, isso acaba sendo muito interessante. Existe essa preocupação também, né, pela saúde, e aqui o orgânico também é bem mais caro, assim como no Brasil, né? Então, perto da minha casa, por exemplo, tem um mercado de orgânicos e ele é bem mais caro do que se eu comprar, por exemplo, no Carrefour, que é um mercado popular aqui da Europa. E aí no Brasil ele acaba sendo... Aqui na Europa o Carrefour ele é o mercado mais caro, e no Brasil ele é um dos mercados mais acessíveis, né? Então existe essa diferença aqui na Europa. E aí, então, no Carrefour é caro também, mas daí o orgânico é bem mais caro no mercadinho de orgânicos, assim. E sabe que agora eu tô comentando sobre essas informações que vocês, como consumidores europeus, têm, é um abismo muito grande em comparação aqui no Brasil. Porque aqui nós temos hoje, né, há alguns anos, a informação de elementos transgênicos nos alimentos, né? Tem que ter aquele Tzinho. Mas são constantes os movimentos e tem um projeto de lei que busca retirar essa informação do consumidor, com a justificativa de que não há comprovação científica dos malefícios à saúde, o que não é verdade, e que essa informação na embalagem poderia trazer uma confusão ao consumidor. Então, eles buscam tirar, buscam trocar a forma de se referir aos agrotóxicos, né? Não como agrotóxicos, mas como defensivos agrícolas, que traz confusão, né? Então, a informação que chega para o consumidor europeu, ela é muito mais clara e possível de fazer escolhas conscientes do que aqui no Brasil. Sim, com certeza. Tem mais alguns comentários aqui, vamos ver. Pessoal, vocês podem inserir perguntas. Nós já acabamos as nossas perguntas aqui. Então, se vocês quiserem inserir mais perguntas na live, a gente pode ir respondendo. A Carol responde na sequência. Acredito que as pessoas não têm tanta informação sobre o assunto. Esse é outro ponto, né, Carol? Infelizmente, quem bate muito nesse assunto são pessoas que são vegetarianas, veganas, biólogos, né? É essa classe aí que acaba batendo. Não sei se hoje em dia na televisão... já não moro mais no Brasil há mais de 2 anos, eu não sei se existem propagandas comerciais falando do consumo do agrotóxico. Eu lembro daquela propaganda. Tem? Eu lembro daquela propaganda agro é vida, né? Agro é tech, agro é top, agro é tudo. Só que eu não lembro da menção ao agrotóxico na propaganda, né? Então... Sim, aqui tem um movimento muito grande que esse agro é tech, agro é pop, agro é tudo, quando na verdade não é, né? E também traz muita confusão, porque tem uma fake news que não há como produzir alimentos sem a utilização dos agrotóxicos. Só que, na verdade... foi na década de 1960, 1970 que essa forma de produzir foi introduzida na nossa alimentação. Então, até lá,
até essa data, assim, nós não tínhamos a produção com agrotóxicos, nós tínhamos alimentos de qualidade. Então, é possível, sim, produzir de uma forma agroecológica, né, que de fato promova a saúde, mas por questões econômicas, por questões de interesse político, essas informações não são realmente trazidas para a população. E quem estuda e defende essa causa, às vezes é taxado de não querer desenvolvimento econômico, né? É taxado negativamente, quando na verdade não é. Todo mundo quer desenvolvimento econômico, mas não a custas ambientais e sociais, né? Claro, com certeza. A Tuane colocou aqui, acho que além de falta de informação aqui no Brasil, há muitas informações mentirosas que chegam às pessoas. Com certeza, né? O movimento anti, como tu falaste, é muito grande, né? Porque a gente entende que foi criada essa cultura do agrotóxico, que tem que matar as pestes, né? Que tem que preservar ali o alimento na lavoura para o agricultor vender, gerar renda. Enfim, mas quanto mais pessoas falarem a respeito do tema, né, quanto mais consciência, e como a gente falou lá no início da live, né, às vezes tem um espacinho no fundo de casa, assim, mora numa casa, tem um espacinho, tenta fazer uma hortinha, começa a plantar num potinho na sacada, né, vai introduzindo aos poucos essa alimentação mais orgânica, né, para que consiga também viver melhor, né, a gente sabe que hoje em dia a gente consome tanto veneno, né, tanta coisa, assim, e tantas doenças surgem, né? Nós falamos lá no início, crianças com problemas, né, de autismo, depressão, QI baixo, em função do consumo de agrotóxico. Então, assim, eu acho que é um assunto que a gente tem que refletir, né? Eu quis trazer esse tema justamente porque é muito importante. Desde que eu me tornei vegetariana, eu tenho estudado muito sobre essas questões de alimentação também. E as pessoas precisam saber, né, Carol? Eu acho que essa live eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube também, se tu me autorizar. Claro. Porque aí lá também tem mais pessoas, tem outra comunidade lá, e quanto mais pessoas virem esse conteúdo que a gente trouxe aqui, melhor para a população, para a comunidade, né? Tem outros comentários aqui. Sem dúvida. Essa propaganda é péssima em todos os sentidos. Com certeza, a propaganda do Agroetec, Agro é Vida, né? Temos também no Brasil a bancada ruralista. Sim, essa influência política ela é muito forte para as medidas que o governo adota, né, dessa liberação em massa dos agrotóxicos, né? Então, a gente consegue perceber que essa influência política tem muito mais um cunho econômico do que, de fato, inclusive pôr em prática a letra da Constituição, né? Porque se a gente não se preocupa pela vertente da alimentação, da saúde humana, a gente pode também se preocupar pela vertente do meio ambiente, né? Um bem comum a todos, né? Que a gente precisa preservar para as novas gerações. E a utilização desses produtos acaba com a diversidade. Sim, com certeza. A Cris perguntou aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que dá para comentar novamente. É possível processar alguma marca se descobrirmos tardiamente sobre o uso de agrotóxicos não informado? Ou eles são protegidos pela lei, bancada ruralista? Não tem uma proteção específica na lei para esse tipo de situação. Com certeza, conseguindo comprovar, né, os danos na saúde ou algum prejuízo para o consumidor ou para o produtor rural com a utilização desses agrotóxicos, é possível buscar reparação civil. A dificuldade, como a gente já comentou, vai ser fazer o nexo de causalidade entre o que o consumidor está apresentando e a utilização dos agrotóxicos a longo prazo. E também é importante ver as questões de legislação de cada país, né, Carol? Porque às vezes não mora no Brasil e no país que reside a legislação é totalmente diferente, né? Como nós falamos aqui na Europa, a legislação não permite alguns agrotóxicos, né? Então tem que ter esse cuidado também. Então dá para verificar quais são os agrotóxicos permitidos aqui, e se a pessoa passar mal, né, pressupõe que ela vai saber o que ela consumiu no dia, pode associar a esse consumo do veneno, né, do agrotóxico.
Sim, tem diversos estudos que mostram, né, ou estudando o produto, quais seriam as potenciais consequências para o organismo humano. Isso é um caminho de associar, sim. Uhum. A Tuane respondeu ali na feira, por exemplo, vários produtos ditos orgânicos não são. Isso tem que ter bastante cuidado também, né? Porque Exato. a gente não sabe, né? Por exemplo, quando eu morava em Porto Alegre, eu ia na Feira da Redenção, né? Lá tem a feira, agora com o coronavírus não deve estar tendo, mas tinha a feira de orgânicos, né? Então, a gente vai lá, a gente compra, mas a gente também não sabe se realmente é 100% orgânico, né? Então, é difícil também de saber, né? Sim, e tem muita gente que vende, né, o produto como orgânico para trazer algumas bandeiras para si, né, alguns consumidores para si, e fazem uma propaganda enganosa. Para ser um produto orgânico tem que ser certificado. Mas na feira, aqui na minha cidade, por exemplo, eles dizem, não é certificado, mas é orgânico, sabe? E quando, na verdade, realmente não é. E a fruta, o alimento com a utilização dos agrotóxicos, ela é visualmente mais atraente do que a fruta orgânica. E aí essa fruta bonita acaba passando a ideia de saudável, quando, na verdade, ela está daquela forma que não é natural, por conta da utilização desses produtos. Exatamente. Eu até sigo um perfil no Instagram, que agora eu não me recordo o nome. Fruta do Pé, acho que é o nome, se eu não me engano. Eles vendem caixinhas com frutas e com legumes que não são perfeitos. Então, assim, às vezes a maçã tá torta, né? Ela tem um defeito no formato, a pessoa não quer. Então, eles vendem esses tipos de frutas que são orgânicas, que tem algum defeitinho, né? Então, isso é muito legal. Isso também está crescendo muito no Brasil, né? Essas empresas que estão surgindo, startups voltadas à alimentação mais saudável, né? A orgânicos. Em Porto Alegre tem tem várias. Agora, quando eu morava lá, eu comprava da Happy Frutas. Cheguei a consumir algumas vezes da Happy Frutas, que são frutas no potinho, né? Então, eles também usavam frutas orgânicas e disponibilizavam nas empresas as frutas frescas no potinho. Era muito interessante. Tem mais perguntas, comentários. A Cris, infelizmente, o Brasil é campeão de uso de agrotóxicos no mundo. É um dos campeões, né? A China está em primeiro lugar. E depois, Não sei se é Estados Unidos, depois o Brasil, eu não sei bem a classificação, mas eu sei que a China é o primeiro. Isso, exatamente. O Brasil vem cada vez mais aumentando o consumo através dessas liberações e figura entre os 3 maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Sim. O PIB do agronegócio fechou em alta esse ano. Vocês acham que isso é uma justificativa para perpetuarem as flexibilizações dos agrotóxicos? Pois foi o único setor que não foi afetado. Exatamente. Tem essa... Aqui no Brasil se fala que o agronegócio leva o Brasil nas costas, é o que se diz. Mas aqui, se a gente for parar para pensar acordos internacionais, a legislação infraconstitucional e a própria Constituição, a gente tem que priorizar o desenvolvimento sustentável, né? Uma forma equilibrada entre o desenvolvimento financeiro, econômico, social e ambiental. A gente, a utilização maciça desses produtos, inclusive com esses produtos sendo banidos na Europa e nos Estados Unidos, é um nicho de mercado que o Brasil encontrou, né? É uma política de governo. Mas não se justifica, né? Sim, sim. E agora com essas questões da pandemia, né, o setor da alimentação, sim, teve um crescimento, porque com a pandemia a gente não vai parar de comer, né? A gente não vai parar de tomar banho, o setor da higiene também, né? E aí, entrando na questão online, o e-commerce, né? Que o e-commerce também teve um crescimento, porque no e-commerce tu também compra comida, né? Tu também compra produtos de higiene. Enfim, essas questões não tem mesmo como serem alteradas, né? Porque a gente depende dessas questões básicas para a sobrevivência, mesmo na pandemia. E Mayara sabe que essa questão do PIB do agronegócio,
os alimentos os alimentos produzidos, né, cultivados com os agrotóxicos, eles são geralmente para exportação, né? E nesse caso, no Brasil, se introduziu esse tipo de produto na nossa alimentação com o objetivo de acabar com a fome no mundo, de distribuir os alimentos. Mas a gente segue com falha nessa distribuição. Não são todas as pessoas que têm acesso aos alimentos. Inclusive, eu vi alguns economistas falando, foram notícias veiculadas à Folha de São Paulo, que o Brasil corre o risco de, até o final da pandemia, se projetava até dezembro, poder voltar para o mapa da fome. Apesar de ser um dos maiores consumidores de agrotóxicos, a gente corre o risco de voltar para o mapa da fome porque não se cumpriu essa promessa, né? Sim, com certeza. E muita gente está passando fome agora na pandemia, né? E com certeza deve ter crescido o índice de pessoas, né, sem uma alimentação ou com apenas uma alimentação no dia, né? Agora eu vi um comentário ali que em Portugal tem um programa chamado Fruta Feia, é bem parecido com esse dessa empresa do Brasil, né, que vende as frutas orgânicas que são feinhas, realmente. E tem um projeto no Brasil chamado Gastromotiva, se eu não me engano, que fica no Rio de Janeiro, que eles também fazem a utilização de orgânicos, de frutas e de vegetais, legumes que vão fora, né, que não são reaproveitados. Então, eles também fazem comida, né, a preço popular, se eu não me engano, se eu não estou enganada. Mas é muito interessante também, e ao longo do tempo, né, vai surgindo esses projetos. E porque é tão importante, né? A gente tem uma média de 300 gramas, a população coloca fora uma média de 300 gramas de comida por dia, né? Então, eu acredito que muitas famílias colocam até mais, né? Porque às vezes sobra um pouco no prato e já vai para o lixo, né? Sim. Então, e essa questão do agrotóxico aí, cada vez mais, como eu falei lá no início, né? É importante que a gente traga esse tema. Então, eu acho que era isso, né, Carol? Fizemos aí uma live muito bacana. Quem perdeu desde o começo, lá do início, estava bem legal. A Carol respondeu algumas perguntas que nós elencamos para a live. Não sei se tu queres fazer mais alguma consideração, Carol. Eu queria só concluir falando que no Brasil nós temos legislação que nos garantem, né, pelo menos deveriam garantir a segurança alimentar, que é o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, né, que promovam saúde e que sejam cultivados de uma forma sustentável. E essa é mais uma das legislações que a gente tem para buscar o acesso a esses direitos, porque não vem sendo cumprido por conta da utilização desses produtos. Eu acho que o espaço aqui foi muito bacana da gente poder conversar, bastante interação, gostei muito disso. E quanto mais a gente puder falar sobre esse assunto, trazer informação, porque como aqui nos comentários mesmo falaram, né, não se tem essas informações, ou tem informações distorcidas, é muito válido. Então, sim, te agradeço mais uma vez imensamente. Primeiro por admirar muito o teu trabalho, né? Que bom, obrigada. Já te conhecer há muito tempo pelo YouTube, acompanhar, então eu tô muito feliz mesmo de ter esse convite, de ter essa oportunidade. Merece, eu que adorei recebê-la aqui no meu perfil. Olha aí, ó, os teus alunos mandando beijo. Prof, matei um pouco das saudades da tua aula. Tefa Castilhos. Tem uma outra pessoa que mandou um comentário lá pra ti. Deixa eu ver aqui. Carol Diva sempre. Raquel, minha aluna também, muito querida. Adorei. Obrigada por todas as informações. Parabéns. Obrigada, Tuane, pela presença. Obrigada pela presença de todos. Foi um prazer recebê-la aqui, Carol. Espero que a gente possa fazer novas lives em 2021. Agora esse mês já está quase no fim, né? Esse ano já finaliza, mas a gente pode planejar outras lives para o próximo ano. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer recebê-la. Gosto muito dos teus conteúdos, estou sempre acompanhando, né? E vou deixar essa live então no meu canal do YouTube também e aqui no IGTV para que as pessoas tenham acesso e possam ver novamente. A gente falou várias coisas interessantes, alguns dados, né, e estatísticas, mas para o início da live, lá no meio, quem entrou agora no final, essa live vai ficar disponível. E muito obrigada, Carol.
Eu que agradeço, estou à disposição para a gente fazer outras lives, assuntos relacionados. E Que muito bom. obrigada, um ótimo final de ano a todos. Que 2021 verdade. seja melhor, né? Que seja melhor, né? Que surja aí essa vacina logo, comece essa vacinação. A gente sabe que vai demorar ainda alguns meses, mas a gente está na expectativa, né, de receber uma vacina para esse vírus tão cruel, né? Tantas pessoas já perderam a vida, né? E tá complicado para todo mundo. É verdade. Tá bom? Eu vou dar um recadinho para eles, Carol. Vou tirar aqui da live, mas vou dar um recadinho para eles. Te agradeço novamente, foi um prazer. Um grande beijo. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau. Beijinho. Tchau. Continuem aí. Pessoal, semana que vem tem outra live aqui no meu perfil com a doutora Adriana Micelles, que é uma concursada, e ela vai trazer aí algumas informações a respeito da carreira dela no âmbito do concurso público. Ela passou por vários concursos, ela foi aprovada em vários concursos no período de 1 ano e meio, então ela tem uma história muito legal para contar, e eu resolvi trazê-la porque eu nunca trouxe esse assunto aqui para as minhas redes sociais, e eu acho que vai ser uma live muito legal para quem busca aí concursos públicos. Na próxima sexta-feira, dia 11, vou divulgar a semana que vem a live, vou trazê-la aqui. E para quem não viu a Masterclass Marketing Jurídico Estratégico no Instagram, eu abri as inscrições nessa semana, as inscrições estão abertas até o dia 10, uma Masterclass sobre o universo do Instagram, se você deseja aí aprender sobre o Instagram. Serão 2 dias falando sobre o Instagram, 2 horas a cada dia, tá? Então, as informações estão aqui no meu perfil do Instagram. Obrigada pela participação de todos, foi um prazer, um abraço.